Bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Minha mãe quer conversar depois de me expulsar há 2 anos em favor de seu namorado que me intimidou no colégio. Meu pai faleceu quando eu tinha apenas 1 ano. Tem sido eu e minha mãe desde então. Como você pode imaginar, minha mãe e eu éramos muito próximos. Quando eu estava no 2º ano do ensino médio, minha mãe conseguiu um emprego de meio período como professora de ginástica na minha escola. Eu apoiei quando ela perguntou se eu ficaria confortável com isso. Era extremamente desconfortável quando os caras faziam comentários sobre a aparência da minha mãe. Também deu munição para Brad, que me intimidou no colégio. Ele faria comentários inapropriados sobre ela para mim. Brad estava 1 ano à minha frente, então pensei que finalmente me livraria dele depois que ele se formou. Eu estava errado. Quando me tornei um veterano, minha mãe começou a sair com muita frequência. Inicialmente, fiquei feliz por ela porque queria que ela encontrasse alguém legal. No entanto, chegou a um ponto em que mal tínhamos momentos juntos. Para ser franco, pensei que ela estava me evitando, porque sempre que eu tentava fazer planos com ela, ela já havia feito planos antes. Eu meio que guardei isso para mim porque não queria parecer carente. Não reclamei quando ela perdeu o meu aniversário porque passou a noite fora. Quando ela tentou se desculpar no dia seguinte, eu disse a ela que estava tudo bem. Após 6 meses desse comportamento, decidi agir. Perguntei à minha mãe se poderíamos jantar juntos, só nós dois. Ela disse que estava muito ocupada. Eu me cansei e disse a ela para parar de me ignorar. Ela disse que não estava me ignorando, mas que tinha uma vida para viver, e isso realmente me machucou muito. Com raiva, comecei a ignorá-la por alguns dias. Depois que esses dias se passaram, ela finalmente se desculpou comigo. No entanto, ela disse que precisava falar comigo sobre algo importante. Ela queria me apresentar ao namorado dela no jantar. Ela não parecia animada com isso, parece que ela quase temeu isso. Quando a porta tocou, minha mãe abriu e me apresentou o cara. Eu estava em choque extremo. Era a Brad. Quase gritei com minha mãe, perguntando o que ele estava fazendo aqui. Brad se apresentou para reconhecer que esta situação era desconfortável, mas ele sente muito pela forma como me tratou na escola e que ele realmente se importa com minha mãe. Minha mãe nos pediu para sentar e deixar explicar como tudo isso aconteceu. Lembro-me de gritar: "Eu não dou a mínima para sua explicação. Você me jogou de lado por este pedaço de merda. Você é uma desculpa patética de mãe." Minha mãe então se defendeu, dizendo: "Não se atreva a me chamar assim." Ela então disse que tentou acomodar todos nessa situação difícil, mantendo o relacionamento longe de mim. Ela então disse: "Goste ou não, Brad está aqui para ficar. Se você não gosta, você é mais do que bem-vindo para ir embora." Fiz minhas malas ali mesmo. Liguei para minha avó e contei a ela sobre toda a situação. Ela dirigiu até minha casa e confrontou minha mãe. Depois de uma briga entre elas, saí com minha avó. Minha mãe tentou me ligar várias semanas depois, mas eu a bloqueei. Ela tentou me visitar, mas chamei a polícia para ela. Depois disso, ela meio que desistiu. Fazia 2 anos desde que eu tive notícias de minha mãe. Então, recebi uma ligação dela ontem. Ela disse que é urgente, precisamos nos encontrar. Não sei se devo ir atualização. Bem, a curiosidade levou a melhor sobre mim. Havia também um desejo ardente de descarregar. Finalmente, mandei uma mensagem de volta. Para minha mãe perguntando onde deveríamos nos encontrar, ela disse que poderíamos nos encontrar para almoçar no restaurante às 12 horas. Eu não tinha nenhuma aula hoje, então eu estava pronto para ir. Quando cheguei ao restaurante, ouvi uma mulher gritar meu nome. Era minha mãe, que eu não via há 2 anos. Ela perguntou como eu estava e disse que queria me abraçar, mas sabia que eu iria rejeitar. Sua voz estava trêmula quando ela me pediu para segui-la até sua mesa. Sem surpresa,
Brad estava sentado lá. Ele nem sequer me olhou nos olhos quando nos sentamos, ele apenas acenou com a cabeça, como se simplesmente reconhecesse minha chegada. Quando minha mãe se sentou, ela começou a fazer várias perguntas: o que você tem feito? Você está na escola? Como está indo? Fiquei irritado e disse a ela para parar de perder meu tempo com essas perguntas. O que você quer de mim? Ela respondeu: bem, antes de contarmos a você, podemos explicar como tudo isso aconteceu. Eu disse: claro. Para aqueles de vocês me pedindo para colocar em apuros com o conselho escolar, eu odeio dizer isso a você, mas eles nunca interagiram um com o outro quando Brad estava na escola. Brad só sabia dela porque seus amigos tiravam fotos dela antes do início da aula de ginástica e as compartilhavam com todos. Foi Brad quem a abordou em um bar. Ela não o reconheceu, então ele disse a ela que estudou na escola em que ela trabalha e se formou recentemente. Minha mãe estava sozinha brincando e disse a ele que não contaria a ninguém que ele não tinha 21 anos. Desde que ele saísse com ela, eles trocaram números e prometeram sair um com o outro. Ela disse que sabia que eu não ficaria confortável com ela saindo com um colega meu, então ela manteve isso em segredo e se convenceu de que seria um relacionamento curto e casual. Eventualmente, o relacionamento ficou sério. Quando ela estava na casa dele, ela perguntou a ele sobre apresentá-lo a mim. Ele disse a ela que não era uma boa ideia. Ela respondeu dizendo que superaria o relacionamento devido à diferença de idade. Ele foi forçado a confessar um relacionamento que teve com ele no colégio. Foi quando minha mãe começou a chorar e sua voz tremia. Ela disse que estava em choque com o que tinha feito, que não conseguia dormir à noite por causa da culpa. Ela não conseguia nem olhar para mim sem sentir uma culpa imensa. Ela bloqueou-o em seu telefone. Depois de uma semana, ele enviou uma mensagem no Facebook para pelo menos encontrá-la uma vez. Ela obedeceu. Ele apareceu com rosas. Implorou por perdão. Ele mesmo disse que vai se desculpar comigo pessoalmente, que ele é uma pessoa mudada. Ela levou de volta. No dia seguinte, ela me convidou para jantar. Minha mãe começou a chorar e me implorou para perdoá-la por me machucar. Ela então disse que esses 2 anos foram dolorosos para ela. Finalmente, Brad falou e admitiu que sente minha falta como uma louca. Cara, ela ainda precisa de você em sua vida. Minha mãe disse: sinto muito por ser uma mãe horrível. Queremos compensar você. Estamos nos mudando para a Califórnia e queremos que você venha conosco. Pagaremos a conta de sua educação e tudo mais. Você não terá que trabalhar. Você terá um lugar permanente em nossa casa. Eu não sei o que diabos aconteceu comigo, mas eu comecei a rir como um louco. Era a proposta mais ridícula. Agora é isso que faz de mim um monstro e isso é o que eu realmente vim fazer. Depois que me acalmei, isto é o que eu disse a ela: mãe, você deve ser a merda mais delirante se acha que eu vou te perdoar. Você está morta para mim para sempre. O único reconhecimento que você terá de mim é eu mijando em seu túmulo quando você falecer. Então ela estava chorando historicamente. Levantei-me da mesa e saí do restaurante. Apenas 1 minuto depois de caminhar até o estacionamento, ouvi minha mãe gritando para Brad parar de me seguir. Eu realmente queria esse confronto. No momento em que ele agarra minha camisa, eu me viro e dou um soco na cara dele. Ele cai na estrada com a boca sangrando. Minha mãe vem para impedi-lo fisicamente de me machucar até que ele se acalme. Eu disse a eles: isto é o que penso sobre sua proposta. Já se passaram 4 horas desde o incidente. Eu sei que, no fundo, eu deveria ter vergonha de mim mesmo, mas eu me sinto incrível por dentro. Não sei se é adrenalina, aguenta tanto tempo. Parece que recuperei meu poder. Eu sou a babaca por responder a textos impróprios de um colega de trabalho por meio de trabalho e anexá-los. Segunda história: um dos meus colegas de trabalho, que eu achava amigável, ele é casado, me enviou alguns textos inapropriados por volta das 3 da manhã no fim de semana do dia de São Patrício,
pedindo-me para vir me divertir e dizendo que ele estava afim de mim há um tempo e sabia que eu sentia o mesmo. Não sou lésbica, mas não no trabalho. Ele também me enviou uma selfie nua. Felizmente, cortou logo antes de seu pai, mas, droga, foi perto. Quando os vi sair com amigos, pensei que era essa. Ok, esse é um problema de segunda-feira. Eu tenho uma regra muito escrita comigo mesma de não trabalhar, pensar sobre o trabalho ou responder mensagens sobre trabalho fora das 9 às 17. Eu também não uso meu telefone pessoal. Para coisas de trabalho, se alguém do trabalho ligar ou enviar uma mensagem de texto e não foram dos colegas de trabalho que vejo como um amigo próximo e confio, e não falar sobre trabalho nos fins de semana, não o atendo. Incluindo lidar com esse filho da como um problema do dia de trabalho, então ignorei sua mensagem. Ele me enviou várias depois, primeiro pedindo desculpas por estar bêbado, em seguida dizendo que não havia dito como queria, mas ainda estava afim de mim e tinha a sensação de que eu sentia o mesmo. Na segunda-feira, escrevi um e-mail para ele no e-mail do trabalho, dizendo: "Oi, colega de trabalho. Estou escrevendo para acompanhar suas mensagens dos dias anteriores. Por favor, entre em contato comigo apenas pelos canais de trabalho durante o horário comercial. Não uso meu número pessoal com colegas. Além disso, achei o conteúdo de suas mensagens indesejável e inapropriado. Por favor, entre em contato comigo apenas em relação ao trabalho." Não enviei um e-mail para o RH, mas coloquei um CC oculto em meu e-mail pessoal para ter uma cópia por precaução. Ele ficou muito bravo. Ele me mandou uma mensagem de volta dizendo que eu tinha passado dos limites, anexando a foto dele a um e-mail de trabalho. Eu estava tentando fazer com que ele fosse demitido. Também fiz uma captura de tela desse texto e enviei um e-mail adicional dizendo: "De acordo com o meu e-mail anterior, entre em contato comigo apenas sobre assuntos de trabalho e apenas em meu e-mail comercial ou no Slack." Ele parou de me enviar mensagens de texto, mas veio até minha mesa para falar comigo. Antes de dizer qualquer coisa, perguntei: "Esta é uma pergunta de trabalho?" E ele disse que eu sabia do que se tratava. Eu disse que não estava disponível para uma discussão no momento. Se ele precisasse se encontrar comigo para um assunto de trabalho, poderia marcar uma reunião no calendário, incluindo uma leitura antecipada para transformar sobre o tema da reunião. Ele saiu andando. Eu sinto que fui um pouco chata ao lidar com isso, quando talvez eu pudesse ter cortado por mensagem de texto, mas também estou farta de lidar com essa merda em todos os trabalhos e sinto que minha paciência para usar meu próprio tempo e energia para pedir gentilmente está esgotada. Quero estabelecer o precedente de que não vou me envolver fora do horário de trabalho. Eu fui a babaca por enviar aquele e-mail? Parece que a esmagadora maioria de vocês acha que preciso ir ao RH para me antecipar a isso. Eu estava pensando em esperar para ver se ele mesmo esfria, mas a maneira como ele veio até minha mesa depois de ser repreendido 2 vezes me faz pensar que provavelmente não é a melhor ideia. Vou encaminhar os e-mails para o RH, escrever a conversa que tivemos na minha mesa e pedir que ele se encontre comigo para discutir. Editar 2, enviar um e-mail para o RH esta tarde e... Eles marcaram uma reunião comigo no mesmo dia. Eu contei tudo a eles, embora não houvesse muito a dizer que já não estivesse capturado nos e-mails. Eles me garantiram que não teria mais contato com ele no trabalho. Eles vão se encontrar com ele amanhã. Ainda não está decidido se ele será demitido ou se será transferido para uma posição diferente, onde não terá nenhum motivo para falar comigo. Tenho a sensação de que pode depender de como ele lida com a conversa com eles. Eu me sinto bem. Enviar um e-mail para o RH. Sinto que, junto comigo, possivelmente ajudei outras mulheres, iniciando essa trilha de papel. Se for algo que ele fez mais de uma vez, sair para o happy hour com algumas das minhas amigas no meu campo para desabafar, e uma das minhas amigas me disse que conheceu esse mesmo cara em uma conferência profissional. Deu a ele seu cartão de visita com seu número de telefone, e ele também enviou a ela uma foto desagradável. Ela apenas respondeu dizendo que isso era inapropriado e que ela tinha marido.
E ele disse algo sobre o marido dela não ter que saber. Então ela pediu ao marido que ligasse para ele e deixasse uma mensagem de voz dizendo para ele. Então, ela nunca mais ouviu falar dele. Perguntei se ela poderia enviar capturas de tela da troca de texto para meu contato de RH. Ela podia e até escreveu que o conheceu em uma conferência profissional, onde ele representava a empresa. Ela deu a ele um cartão de visita por motivos de networking. Ele enviou a ela uma foto obscena não solicitada e que ela precisava que o marido interviesse para impedir o assédio. Não verifiquei meu e-mail novamente. Estou tentando sair do trabalho e não pensar mais nisso hoje à noite, mas parece que o RH terá ainda mais o que fazer antes de se encontrar com ele. Edit 4, ele foi demitido. Não sei muitos detalhes. Tenho uma reunião de acompanhamento com o RH em breve, mas meus colegas de trabalho me disseram que ele foi escoltado para fora do prédio esta manhã. Um dos meus colegas de trabalho que se senta perto do escritório de RH disse que ouviu gritando com a equipe de RH durante sua reunião esta manhã. É uma loucura como as coisas aumentaram. Honestamente, na semana passada eu pensei que ele era um cara tranquilo. Devo um agradecimento a todos que me disseram para relatar isso também. Que eu estava em cima do muro no início, mas sinto que as coisas vão piorar de qualquer maneira, e me sinto muito mais segura por não ter que vê-lo todos os dias no trabalho. Eu sou a babaca por estar chateada? Terceira história, porque o namorado rico me deu um presente barato. Meu namorado, 21, vem de uma família rica e eu sou de uma família de classe média. A família dele fez um cruzeiro e todos os irmãos e cônjuges vieram junto. Fiquei feliz por estar lá e muito grata por seus pais terem me convidado. A certa altura, todos estavam sentados juntos, e meu namorado começou a trazer presentes. Seus pais, irmãos e seus filhos têm coisas como relógios, vestidos, vinhos e outras coisas claramente caras. Quando ele chegou até mim, ele me deu uma daquelas pulseiras de plástico com o nome da empresa. Você pode obtê-los gratuitamente na sede principal da empresa. Fiquei um pouco surpresa e um pouco envergonhada, mas não queria ser rude. Todo mundo estava meio que olhando para mim de uma forma que parecia que eles estavam se divertindo e também com pena. Eu não queria reclamar, então agradeci e segui em frente. Quando entramos, perguntei ao meu namorado o que era aquilo, e ele me disse para agradecer e parar de reclamar porque ele sempre me dá presentes bonitos, o que é verdade. Eu simplesmente parei de insistir porque senti que estava sendo egoísta ali, e ele tinha razão. Eu sinto que o que ele fez foi muito degradante. Ele poderia não ter me dado nenhum presente, e isso teria sido menos humilhante. Eu me sinto um lixo por me sentir assim, mas ele sempre foi atencioso e não entendo por que ele fez isso. Fez-me sentir barata na frente de todos. Eu sou a babaca por me sentir assim e até trazer isso à tona? Edit para responder algumas das perguntas mais frequentes. Eu e meu namorado namoramos há 2 anos. A família dele e eu nos damos muito bem. Seus pais pagaram o cruzeiro para todos, na verdade, é chamado de iate, não de cruzeiro. É o iate de sua família, e seus pais pagaram para nós, o que significa que pagaram pelos chefes, mordomos, passagens de avião para irmos até aquele lugar. Eu não sabia que havia uma diferença, um pequeno detalhe, mas sim, atualização. Obrigada por todos os seus comentários e teorias. Alguns deles me fizeram chorar, alguns deles me fizeram rir, alguns deles me deixaram com raiva e confusa. Todos eles me ajudaram a ganhar confiança para conversar com meu namorado sobre a situação. Eu imediatamente perguntei a ele sobre o que passou por sua mente quando ele fez isso. Eu disse a ele que tenho pensado nisso desde que voltamos da viagem, porque ele me deu isso, porque ele achou que estava tudo bem. Na verdade, ninguém aqui adivinhou direito, nem eu. Ele estava distribuindo presentes porque queria me dar um grande presente e eu deveria ser a última. Na verdade, ele conseguiu marcar um dia comigo e com esse gato adorável que sigo no TikTok. O dono dele mora perto do porto onde estaríamos parando, e eu amo esse gato desde 2020, quando começamos a namorar.
Eu ainda percebo a página regularmente, mas o proprietário desistiu no último minuto, mesmo depois de cobrar uma tonelada de dinheiro. Deveríamos nos encontrar em breve, mas agora ele não tinha um presente para mim. Basicamente, fui enganada. Ele disse que o que fez foi estúpido e apenas pegou uma pulseira no último minuto para salvar a cara. Mas ele percebe agora que foi estúpido quanto ao seu comentário. Ele se desculpou e disse que não tem desculpa. Ele disse que estava mais zangado consigo mesmo e com o dono do gato e descontou em mim. Eu entendi, eu perdoei porque estava fora do personagem. Sei que ele só queria fazer algo de bom para mim. Acaba bem, pessoal, estamos superando. Isso é uma pena, não poder conhecer aquele gatinho, mas esta é uma história que sempre vou lembrar. Essa atualização é da quarta história do vídeo. Como estou atualmente? Quarta história. Atualização. Oi, pessoal, alguns de vocês provavelmente esperaram por uma atualização, considerando que a última vez que dei uma atualização foi há 4 meses. Ok, então eu estava em terapia e me sinto muito melhor agora. Não significa que eu esqueci o que aconteceu. Sinceramente, tenho que admitir que minha mãe realmente melhorou. Mudei-me para um novo apartamento no mês passado, e quando pedi a ela para ajudar, ela imediatamente disse que sim, embora o dia da minha mudança fosse um dia em que ela tinha compromissos importantes em seu trabalho, que ela cancelou para estar lá para mim. Ela me liga quase todos os dias para me perguntar como estou. Às vezes, ela até dirige até meu local de trabalho para me deixar um pouco do almoço lá. Ela também me visita em casa só para me ver. Ela disse que quer ouvir minha voz. Eu ainda não posso confiar totalmente nela. Estou em terapia, mas não tenho certeza se algum dia poderei. Mas reconheço seus esforços para consertar as coisas. Ela também conversou com meus avós novamente e os fez pedir desculpas, mas eu não poderia me importar menos com eles. Eles ainda eram idiotas mesmo depois que a verdade veio à tona. Alguns de vocês podem estar interessados no que aconteceu com minha ex. A última coisa que eu vi dela foi que o cara com quem ela me traiu agora também a traiu, e ele apenas a via como uma espécie de aventura. Mas isso é apenas boato dos amigos do meu melhor amigo. Não sei se é verdade ou não e realmente não me importo nem um pouco com ela, mas se fosse verdade, seria um grande karma. Muito obrigado pelo seu apoio, vou tentar mantê-los atualizados se acontecer alguma coisa que vale a pena ser contada aqui. Marido, 32, se seus amigos têm um apelido para mim, 35, sem seu chat em grupo. Ele não me diz o que isso significa. Isso aconteceu alguns dias atrás. Meu telefone morreu quando eu estava mandando uma mensagem de texto para minha mãe sobre algo muito importante. Então, meu marido me deixou usar o dele enquanto eu digitava. Um banner apareceu com um texto de um de seus amigos para o bate-papo em grupo dizendo: "Tem marido, você e Street ainda querem plano de Halloween sobre o qual conversamos?" Então, é claro que eu sou a Street, mas essas não são minhas iniciais. Olhei brevemente para o chat. Depois de algumas mensagens, pude pelo menos confirmar que Street era eu no contexto de meu marido mencionar uma coisa específica que fiz naquele dia. Como eu disse, Street não é uma abreviação do meu nome ou de qualquer nome que eu usaria. Nenhum de nossos amigos me chama por nada além do meu nome verdadeiro. Então, eu estava confusa. Mostrei a ele o chat e perguntei o que significava. De repente, ele parecia realmente perturbado. Ele pegou o telefone de volta e disse: "Bom, não é nada, apenas um apelido." Ok, bem, o que isso significa? Ele literalmente não quis me dizer. Ele apenas continuou dizendo: "Não se preocupe com isso." Bem, algum motivo pelo qual eu precisaria me preocupar? Eu não ficaria preocupada se ele apenas explicasse o que isso significava. Fiquei um pouco desconcertada com isso ao descobrir que todos os amigos dele estão me chamando de algo que eu nem sei. Eu disse a ele que, mesmo que seja apenas uma piada idiota, pelo menos me conte porque ficar calado só faz parecer meio estranho. Ele ainda se recusou a me dizer.
Todo esse vai e vem durou talvez 1 ou 2 minutos. Então, de repente, ele diz: tudo bem, é super fantástica, super terrifique. Olha, não sei dizer se estou sendo louca, mas simplesmente não compro isso totalmente. Se era só isso, por que não dizer na primeira vez que perguntei? Pedi umas 3 ou 4 vezes para ele me dizer o que significava. Por que continuar evitando? Por outro lado, sei que isso me faz parecer uma pessoa paranoica, muito tensa por suspeitar quando poderia facilmente ser o que ele disse. Não quero acusá-lo de mentir sem provas e por algo tão estúpido. Isso ainda está me incomodando um pouco. Eu só quero saber se estou sendo louca por ter um pingo de dúvida sobre isso ser super fantástica. Você acha que ele estava falando a verdade? Seria ridículo trazê-lo à tona novamente neste momento. Fiquei um pouco desconcertada com isso ao descobrir que todos os amigos dele estão me chamando de algo que eu nem sei. Eu disse a ele que, mesmo que seja apenas uma piada idiota, pelo menos me conte porque ficar calado só faz parecer meio estranho. Ele ainda se recusou a me dizer. Todo esse vai e vem durou talvez 1 ou 2 minutos. Então, de repente, ele diz: tudo bem, é super fantástica, super terrifique. Olha, não sei dizer se estou sendo louca, mas simplesmente não compro isso totalmente. Se era só isso, por que não dizer na primeira vez que perguntei? Pedi umas 3 ou 4 vezes para ele me dizer o que significava. Por que continuar evitando? Por outro lado, sei que isso me faz parecer uma pessoa paranoica, muito tensa por suspeitar quando poderia facilmente ser o que ele disse. Não quero acusá-lo de mentir sem provas e por algo tão estúpido. Isso ainda está me incomodando um pouco. Eu só quero saber se estou sendo louca por ter um pingo de dúvida sobre isso ser super fantástica. Você acha que ele estava falando a verdade? Seria ridículo trazê-lo à tona novamente neste momento. A atualização, e acabei recebendo uma mensagem de uma das amigas do meu marido em seu chat em grupo um dia depois de postar aqui. Acontece que, logo depois que contei a ele sobre o apelido, ele disse a todos que eu tinha visto e para pararem de me chamar assim. Ela me enviou uma captura de tela de sua mensagem que diz literalmente: e merda, ô Pi, acabou de ver isso. Estou tão ferrado, hahaha, mas sério, não envie mais isso, vou acabar na casa do cachorro. Lágrimas de riso emoji. A amiga que entrou em contato é uma nova adição ao grupo, alguns meses amiga da garota que um de seus amigos está namorando. Eu a encontrei algumas vezes em passeios em grupo e gostei dela. Ela me disse que ficou desconfortável quando percebeu que Street era eu e eles estavam usando isso nas minhas costas. Então, quando lhe disseram que significava após a mensagem de meu marido, ela pensou em entrar em contato comigo, caso eu não soubesse. Estou extremamente grata por isso. Agora, a parte que todos queriam saber. Muitos de vocês pensaram que era sugar tits. Tetas de açúcar, eu realmente queria isso. Seria fofo. Engraçado, não é minha sorte, significa tetas de salsicha. Sim, isso é o que meu marido e seu bando de garotos mentais de 12 anos se referem a mim. Eu nem sei como ou por que começou. Não consigo imaginar o pensamento de que meu marido poderia ter descrito meus seios em detalhes para todos os seus amigos, então eles acharam que parecia hilário o suficiente para fazer um apelido. Eu literalmente nem sei o que sentir. Nunca fui mais humilhada na minha vida do que agora. Não sei o que fazer com ele. Ele se desculpou, mas por quê? Apenas uma piada para ele. Ele não parece entender ou se importar com o que eu sinto. Ele se desculpou sinceramente. Prometeu que nunca mais me chamaria assim ou deixaria qualquer um de seus amigos. Não é um apelido elogioso que
Você não preveria que uma pessoa não gostasse, certo? Não é óbvio que é maldoso. Ou estou louca para supor isso existe alguma maneira de eu simplesmente não conseguir ver onde não é tão ruim quanto eu me sinto. De qualquer forma, eu não sei o que fazer. Estamos dormindo em quartos separados, por que não consigo ficar perto dele ou deixá-lo me ver? Eu nunca quero que ele me veja nua novamente. Estou tentando descobrir se minha necessidade de espaço é temporária ou permanente. Se for permanente, então estarei pedindo o divórcio. Eu sempre pensei muito bem dele, eu nunca poderia imaginar que ele me veria assim pelas costas. É como se ele fosse ganhar peso e eu incentivasse todos os meus amigos a chamá-lo de gordo ou barrigudo de cerveja pelas costas. Que outra razão possível para fazer isso, além de desprezo? Eu disse isso, mas ele insiste que não tem nenhum significado mais profundo e que é apenas um amor negro. Qualquer que seja a razão, é hora de colocar as crianças na cama enquanto ele digita em seu telefone do outro lado da sala. Veja, o problema que estou percebendo é que agora sempre haverá um medo na minha mente de que ele esteja dizendo coisas desagradáveis sobre mim para quem sabe. Portanto, a atualização é tetas de salsicha. Saindo. Muito obrigado por assistir. Comente sobre as histórias e dê um like. Se gostou, inscreva-se no canal.